Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Federal investiga suposto artefato explosivo encontrado nas dependências da UFMA. Viana, suspeito de matar mulheres durante a amamentação, morre em confronto com a PM. Municípios maranhenses não aparecem na lista de cidades mais violentas do mundo. UFMA lança cartilha educativa sobre dignidade menstrual. Tem esporte, Tubarão Basquete anuncia a saída de Davi Pelosini. Times maranhenses cumprem agenda de treinos para sequência na temporada. Gêmeos 2025 será realizado em 13 cidades maranhenses. Paulo Pellegrini, no comentário, traz a final da Champions e as reflexões para o futebol brasileiro. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre os impactos das mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural do Parque Estadual do Bacanga, com o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia do PG-CULT e também Prodema, Arclay Bandeira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Isso, nesta terça-feira, portanto, dia 3 de junho de 2025, hoje, Dia Mundial da Bicicleta. Dia Nacional da Educação Ambiental. Dia Internacional do Administrador de Pessoal e da Comunidade Social. Dia do Profissional de RH. Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. Dia do Divino. E aniversário de 89 anos da cidade maranhense de Carutapera, a 241 quilômetros de São Luís. Parabéns! Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora, Mayra Nogueira, as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Horas e 17 minutos agora, a gente sempre traz, né, a informação. Se você quiser acompanhar a gente, é só ir lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente aqui no YouTube, Universidade FM 106. Vamos começando, portanto, com a manchete de O Imparcial. Acompanhe com a gente aqui na Rádio Universidade, falando sobre estudo que aponta que cidades do Maranhão estão fora da lista das mais violentas. Isso aqui a gente vai explorar com Borges Júnior já, no ao vivo aqui no Jornal Rádio Universidade. 7 horas, 18 minutos, também como destaque, reforço nas estruturas do Estado, novas viaturas, capacitação e concurso público. Também vai estar dentro do rol dessas informações. Artefato explosivo é encontrado e detonado na Universidade Federal do Maranhão. Se você estava à tarde acompanhando a gente aqui, trouxemos, né, no início da tarde essa informação também no site da Rádio Universidade e vamos falar também sobre isso, tá? Porque não é nada normal isso aqui e não pode virar normalidade esse tipo de coisa, viu? Não só aqui na UFMA, né, em qualquer lugar da cidade. Uma coisa de altíssima periculosidade, poderia ter atingido alguma pessoa, algum transeunte, enfim, estudante ou qualquer outro tipo, né, de pessoa que transita pela universidade, que é muita gente. Estamos aqui no meio da entrada da área Itaquibacanga, uma das áreas mais habitadas, não é isso? Aqui em São Luís do Maranhão, e temos duas comunidades aqui do Bacanga, não é isso? Uma aqui na Avenida, né, indo já para a Vila Embratel, e o Saviana. Então, o fluxo de pessoas aqui, de um lado para o outro, é muito grande. A Universidade Federal do Maranhão acaba sendo um local de passagem, não é isso? Então, isso não pode acontecer, fora o fato de ter sido em um local, em um prédio dos mais movimentados
aqui da nossa cidade universitária do Delgado, que é o anexo Paulo Freire. Daqui a pouquinho mais informações com Borges Júnior. Festejo de Santo Antônio acontece até o dia 13, né? No Centro Histórico. A igreja de Santo Antônio, localizada no Centro Histórico de São Luís, uma das mais importantes igrejas daqui do nosso parque, digamos assim, arquitetônico, né? Deu início neste domingo, dia 1º, ao tradicional festejo de Santo Antônio, né? Homenagem aí ao padroeiro. A programação segue até o dia 13 de junho. Que maravilha! 7h20 para finalizar. Maranhense Marina Rocha, eleita Miss Brasil com 16 anos, representará o Maranhão no mundo. Marina Rocha já carrega no currículo títulos que muita gente sonha, né? Miss Brasil Pré-Teen 2025, Miss Embaixadora do Brasil 2025, Miss Brasil World Perfect 2025 e Miss São Luís 2023. É isso aí, maravilha. 7h20 agora. Destaques de Jornal Pequeno, Mayra Nogueira. Jornal Pequeno traz hospital de campanha reforça em São Luís assistência para os casos de sintomas leves de síndrome gripal. O governo contabiliza mais de 230 atendimentos para casos leves de gripe. O Hospital de Campanha da Secretaria do Estado da Saúde, SES, completou 3 dias de funcionamento nesta segunda-feira, dia 2, com mais de 230 atendimentos realizados a pessoas com sinais e sintomas leves de síndrome gripal. Instalado no Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, em São Luís, a estrutura acolhe adultos e idosos no horário das 7 à meia-noite. O Hospital de Campanha da SES atende pacientes com perfil adulto e idoso que estejam apresentando sinais e sintomas de síndrome gripal, como tosse, febre e mal-estar, mas sem sinais de esforço respiratório. Mais uma vez, nenhuma cidade do Maranhão aparece na lista das mais violentas do mundo. Acusado de matar mulheres enquanto amamentavam, morre em confronto com a polícia militar em Viana. O homem, identificado como João Gabriel da Cunha Serra, de 20 anos, morreu em confronto com a polícia militar durante a operação na cidade de Viana, nesse domingo, dia 1º. Ele era acusado de assassinar a jovem Dávila Carvalho, de 19 anos, enquanto ela amamentava o filho de 3 meses, no último dia 18 de maio. O outro crime ocorrido no dia 25 de abril teve como vítima a Dayana Pinheiro, de 37 anos, baleada 11 vezes dentro da própria casa, com uma criança no colo. Ambos casos também ocorreram em Viana. Porto do Itaqui articula melhorias operacionais para importação de fertilizantes. Reunião realizada na sede da EMAP serviu para tratar sobre melhorias operacionais para a importação de fertilizantes. E ainda, pressionado pelo Congresso, Lula muda discurso e pede diálogo sobre o IOF. É isso aí, Mayra Nogueira. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Mandando abraço aqui no YouTube. Mari Silva Mourão também, Ronaldo, Sofia, Maria Helena, Adriana, sempre com a gente, tá? Muito obrigado. 7h23 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Já temos Borges Júnior na linha para trazer as informações do trânsito. Vamos lá, Borges. Bom dia. Bom dia, Borges. Um bom dia aqui sincronizado entre eu e a Adalberto aqui para você. Isso aí. Bom dia. Bom dia, Mayra. Bom dia, Adalberto. A você que segue com a gente nesta terça-feira. Informações do trânsito, informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, com atenção aí à altura do bairro Coafuma, onde neste momento há um fluxo considerável nos 2 sentidos, mas o fluxo mais intenso, o fluxo maior, é para quem está se deslocando no sentido elevado do trabalhador, sentido centro. O que acontece neste momento, normalmente, ao longo da semana, nos principais corredores da capital, quando o fluxo maior, ele é mais intenso para quem se desloca no sentido centro.
Dessa mesma forma, então, acontecendo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, ali, à altura do bairro com a Fuma. Nesse mesmo trecho, no sentido contrário, o condutor que pegar essa via, nessa altura, nesse momento, vai encontrar fluxo também considerável, mas trânsito fluindo sem problemas. Em relação a acidentes, temos a informação de um registro, mas foi uma situação acontecida dentro do bairro São Cristóvão, portanto, sem prejuízos às grandes avenidas da capital, situação envolvendo 2 carros de passeio, registro apenas com danos materiais, e a SMTT já no local atendendo a essa situação. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, obrigado pelas informações. De acordo aqui com o Waze, você pode conferir imagens também aqui no YouTube, também no nosso site, a Avenida Daniel de Latouche, né? Aquele trecho que vai ali, da saída do Shalom, Parque Shalom, até ali o elevado, né? Em cruzamento com a Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito vai complicado nos 2 sentidos neste momento. Também a Avenida São Luís, Rei de França, paralelamente, né, a esse traçado da Avenida Daniel de Latouche, também o trânsito complicado neste momento também, né? Já passando ali pelo retorno, já perto do retorno do Anil. Como o Borges disse, a Avenida Jerônimo de Albuquerque segue bastante demandada, né? A Avenida Daniel de Latouche também está bastante demandada, principalmente ali perto, ali na região que sai do retorno da Coama até a ponte do Caratatiba. O trânsito está muito complicado neste momento também, tá? Avenida São Marçal, ali entrando na rua do Emomar, né? E claro, na Avenida São Marçal, no João Paulo, o trânsito também vai complicado, e trecho da Avenida Kennedy também, lá perto da Avenida Getúlio Vargas, Avenida São Marçal. Essas são as informações do trânsito. Agora pela manhã, se você quiser participar também, Mayra Nogueira, temos o WhatsApp, né? Você pode interagir aqui pelo nosso WhatsApp, 992 17 26 47, se você está aí transitando, de repente tem algum problema no trânsito, em alguma via, então pode participar aqui com a gente, interagir. 7h26, vamos ao noticiário. Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Começando, Borges Júnior falando sobre a notícia que movimentou ontem, né? Não só o pessoal aqui da universidade, né? Da cidade universitária, muita gente preocupada com isso aqui, porque é um tipo de informação inusitada, né? Polícia Federal investiga suposto artefato explosivo encontrado nas dependências da Universidade Federal do Maranhão. Borges. Adalberto, o artefato supostamente explosivo, ele foi encontrado por um agente de limpeza aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, estava no estacionamento do Centro Pedagógico Paulo Freire, Campos São Luís, Campos do Bacanga, aqui, Avenida dos Portugueses, situação acontecida, registrada no dia de ontem, na manhã dessa segunda-feira, após tomar conhecimento da possibilidade de um explosivo nas dependências da universidade. A UFMA, então, fez contato com o CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança, que então acionou o BOP, Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais, a Polícia Militar do Maranhão. O esquadrão, então, identificou o artefato, fez o isolamento da área, e então detonou o objeto, o artefato que foi detonado em uma área de mato aqui da universidade, foi então destruído. Operação realizada com segurança, que contou com o auxílio de agentes da Polícia Federal. O capitão Ávila do BOP, ele acompanhou a operação, informou que a intensidade da explosão após ser detonado, o objeto, então, ele sugeriu a possibilidade de se tratar de um explosivo. Ainda de acordo com o capitão Ávila, o artefato ele estava preso a um vidro de perfume, que seria um vidro de perfume, existindo a possibilidade de nesse recipiente, haver material inflamável, o que potencializaria aí a explosão. Em relação à motivação, as investigações iniciais não indicam motivos aparentes, motivos para que esse suposto explosivo fosse deixado nas dependências da Universidade Federal do Maranhão. Agora, a Polícia Federal segue investigando o caso e, dentre as respostas, busca-se aí saber se o artefato estava ativo, também se produziu e deixou, quem produziu
quem deixou o artefato aqui na UFMA também, outra resposta que se busca aí a partir dessas investigações. E diante do acontecido, a Universidade Federal do Maranhão se posicionou por meio de nota, informou que as medidas de segurança elas foram adotadas de forma imediata, que as atividades acadêmicas e administrativas não foram alteradas no campus, e ainda a nota informou que as imagens das câmeras de segurança elas vão ser analisadas, elas devem auxiliar na identificação dos responsáveis pelo ato. Identificar aí quem colocou o artefato no local aqui nas dependências da Universidade Federal do Maranhão. Adalberto, Mayra. É isso aí. E eles detonaram, né? Detonaram e foi um barulhão, viu? Aqui a gente está perto aqui do prédio, né? Aqui na Rádio Universidade, deu para escutar o barulho. Inclusive, não é uma coisa legal de ouvir, não, viu? Foi um grande estouro. Se tivesse acontecido mesmo, né? Felizmente não aconteceu, de atingir alguma pessoa, o intuito aí da pessoa, né? Que deixou esse artefato ali, né? E teria feito um estrago grande. 7h30 agora. Borges, estamos no limite, né? Do tempo, e no segundo bloco você volta para falar sobre a cidade de Viana, onde o suspeito de matar mulheres durante a amamentação, olha só, mulheres durante a amamentação mortas, né, por um homem que morreu ontem em confronto com a polícia. Que coisa terrível. Municípios maranhenses não aparecem na lista cidades mais violentas do mundo. Isso é bom, né? Com certeza. UFMA lança cartilha educativa sobre dignidade menstrual. No esporte, o Tubarão Basquete anuncia a saída de Davi Pelosini. Times maranhenses cumprem a agenda de treinos para a sequência na temporada. Gêmeos 2025 será realizado em 13 cidades maranhenses. É isso aí, Paulo Pellegrini vem comentando sobre a final da Champions e as reflexões para o futebol brasileiro. E ainda no Rádio Opinião, os impactos nas mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural do Parque Estadual do Bacanga, com o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia do PGCult e Prodema, Arclay Bandeira. É isso aí, Mara Nogueira. A gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já. 7h31. Jornal Rádio Universidade. Quer uma dica de bom desempenho midiático? Confira agora com a professora Josi Bastos. Professora, eu vou dar entrevista no meu ambiente de trabalho. O que eu faço? Bom, agora nós estamos lidando com duas situações diferentes, dois ambientes. Um é um estúdio, que você tem luz, você tem acústica, e a outra o seu ambiente de trabalho. Seu ambiente de trabalho, você tem que tomar muito cuidado na hora de gravar com fiação solta, material desorganizado na mesa, porque o que você quer passar para a audiência é a maior organização possível, até para que você possa se concentrar no momento da entrevista. E isso não é somente no presencial, no online também, a gente dá muitas entrevistas online. Então, cuidado com os ruídos de comunicação, onde você vai dar acústica é importante, um ambiente limpo, organizado, para que você possa aproveitar com mais qualidade todo aquele momento que é precioso para você. Gostou? Confira mais no Media Training da UFMA FAPEMA. Inscreva-se no site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem, em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste.
Jogar junto, juntar a família, ser campeão em vacinação é Brasil demais. Vencer o sarampo, a cachumba e a rubéola com uma só vacina também. Aqui é o Zé Gotinha e é hora da vacina tríplice viral para toda a população de 12 meses a 59 anos. Procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacina é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas, 36 minutos agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira trazendo de volta Borges Júnior ao vivo aqui com a gente. Continuar no noticiário, agora falar sobre os municípios maranhenses. A gente já falou de Viana, não, é agora. Viana, suspeito de matar mulheres durante a amamentação, morre em confronto com a polícia militar. Como é que foi isso, Borges? Adalberto, ele foi identificado como João Gabriel da Cunha Serra, de 20 anos, era suspeito de diversos homicídios, foi morto durante uma operação da Polícia Militar em Viana, Baixada Maranhense, operação nesse fim de semana, confronto com equipes do BOP, da Força Tática, a ação cumpria mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça e, de acordo com a polícia, o João Gabriel da Cunha Serra, ele reagiu à chegada dos agentes, abrindo fogo. No tiroteio, ele acabou baleado e morreu no local. Ainda segundo informações policiais, João Gabriel, ele era o principal suspeito do assassinato de Dávila Carvalho Matos, de 19 anos, crime ocorrido no dia 18 de maio em Viana, por volta das 9 da noite. O acusado ele teria invadido armado a casa dela e atirou várias vezes contra a jovem, contra a vítima, ela que acabou morrendo antes da chegada do socorro. Na ocasião, a vítima amamentava o filho de 3 meses, apenas 3 meses de idade de vida. O bebê ele não ficou ferido e, além desse crime, ele também é investigado pela execução de Daiane Pinheiro, morta da mesma forma, com uma criança no colo, também na cidade de Viana, mulheres mortas de forma cruel enquanto amamentavam os seus filhos. Agora, as investigações, ainda de acordo com as investigações, elas apontaram que ele também teria envolvimento em outros crimes violentos, crimes ocorridos nas cidades de São Bento, Matinha, Pindaramirim e Santa Inês. Em Viana, o João ele era investigado pela morte de outra mulher, também morta a tiros enquanto amamentava o filho. Na casa do suspeito, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm e ainda 3 carregadores. Ele seria integrante de uma organização criminosa, organização que atua na região, também possui mandado de prisão em aberto por outro homicídio ainda na cidade de Viana. Mayra, Adalberto. Que loucura. 7 horas, 38 minutos agora.
Isso aí. Mudando de assunto, Mayra. Vamos mudando o assunto, falando sobre os municípios maranhenses que não aparecem na lista das cidades mais violentas do mundo. É isso, Borges? Isso, Mayra, o levantamento foi publicado no fim do mês de maio, integra um estudo da ONG Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, ONG sediada na Cidade do México. Esse levantamento indicou novamente que municípios maranhenses não aparecem na lista dos mais violentos do planeta, uma tendência aí já observada em 2024, com a também indicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estudo que evidenciou a ausência de municípios do Maranhão com os maiores índices de violência no Brasil. 50 cidades, com base nos dados de homicídios de 2024, integraram o levantamento. Nesse levantamento, constam 8 municípios brasileiros, 6 deles são capitais das regiões Norte e Nordeste. A cidade de Feira de Santana, na Bahia, aparece como a cidade mais violenta do país e a 22ª no ranking global. Na sequência, são as cidades de Recife, em Pernambuco, Fortaleza, Ceará e Salvador, Bahia, ainda Maceió, Alagoas, Porto Velho, Rondônia, Manaus, Amazonas e Caruaru, em Pernambuco. Diante da ausência de municípios maranhenses nesse ranking das cidades mais violentas do globo, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão observou que se deve a investimentos, dentre eles aparelhamento das forças policiais, o que passa pela entrega de cerca de 740 viaturas, ampliação do efetivo com a nomeação, formação e posse de novos soldados, delegados, investigadores, escrivães e peritos, também a chegada em maio de um reforço para a frota de aeronaves do CTA, Centro Tático Aéreo. Adalberto, Mayra. Borges, números são frios, né? Números são frios, eles mostram uma dada realidade ali, é um recorte da realidade, né? São bons, são positivos esses números aí apresentados, mas a sensação é que a violência está aí, né? Batendo a nossa porta, tanto que o noticiário próprio aqui, antes dessa notícia, fazem jus aí à coisa, né? Enfim, não é preciso só ter números, né? É preciso ter uma boa sensação. 7h41, mudando de assunto, Mara Nogueira. Vamos, aliás, sou eu que chamo, né? Universidade Federal do Maranhão lança cartilha educativa sobre dignidade menstrual. Borges. Adalberto, o objetivo é informar, combater estigmas e promover a inclusão de todas as pessoas que menstruam no ambiente acadêmico e também na sociedade. Publicação que é fruto das discussões promovidas durante a Semana pela Dignidade Menstrual, evento acontecido entre os dias 19 e 23 de maio, no campus do Bacanga. Essa cartilha traz uma abordagem ampla e acessível. A proposta dessa cartilha é discutir a dignidade menstrual como uma questão de saúde pública, de justiça social e também de direitos humanos, considera os aspectos sociais, culturais e as diferentes realidades que atravessam as pessoas que menstruam. Por enquanto, então, a cartilha ela está disponível apenas em formato digital, pode ser acessada de forma gratuita a partir do site da DIDAAF, que é a Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas aqui da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, e no site da UFMA, da instituição, há um link direcionando para essa publicação, para acessar essa publicação, acesso à cartilha. Outras informações sobre a universidade, sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h43, vamos de previsão do tempo, Mayra Nogueira. Previsão do tempo, Itágua de Maré. Nesta terça-feira, o Maranhão tem tempo predominantemente nublado, com possibilidade de tempestades localizadas e chuvas ao longo do dia. As temperaturas na capital devem variar entre 25 graus e 33 graus, com sensação de clima úmido e abafado. A umidade relativa do ar permanece elevada, podendo chegar a 90% nas primeiras horas do dia e cair para cerca de 60% à tarde. Os ventos sopram de leste a nordeste, geralmente fracos, com rajadas moderadas. No Maranhão, como um todo, o padrão se repete, máximas em torno de 32 graus e mínimas próximas de 23 graus,
com previsão de chuvas em várias regiões do estado. Atenção a possíveis pancadas de chuva e variações rápidas no tempo ao longo do dia. É isso aí, Mara Nogueira. Vamos aqui à tábua de maré, portanto, neste dia 3, pré-amar. A primeira aconteceu às 0h23, com 4,9 metros. A segunda será ao meio-dia e 51 minutos, também com 4,9 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu agora há pouco, às 6h27, com 1,6 metro. A segunda será às 7h06, com 1,4 metro. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos começando com o noticiário esportivo, falando sobre o Tubarão Basquete, que anunciou a saída de Davi Pelosini, informação divulgada em nota oficial nos canais oficiais do Sampaio na noite de ontem. O treinador deixa a casa após a final da Copa LBF 2025, no último domingo, com vitória do César Araraquara por 54-50 sobre o Tricolor, que ficou com o vice-campeonato. Sob o comando de Pelosini, a equipe maranhense obteve 15 vitórias em 12 partidas nesta temporada, com mais de 80% de aproveitamento. Segue na liderança na liga, com ótimo desempenho no primeiro turno e algumas oscilações ao longo da competição. É isso aí, Mara Nogueira. Infelizmente, né, não deu para o nosso Sampaio Basquete, né? Então, vamos em frente falando sobre justamente o Sampaio Basquete, que enfrenta o Corinthians. Na verdade, com a saída de Davi Pelosini, a diretoria boliviana já está em busca de um novo treinador para os últimos 4 jogos do segundo turno e também para os playoffs, tá? As 2 partidas estão marcadas para esta semana, diante do Corinthians e também o São José. Sampaio Basquete, portanto, Mayra, enfrenta o Corinthians, né, na quinta-feira, dia 5, às 7h30, no ginásio Vlamir Marques, isso lá em São Paulo. Vamos torcer. Isso, e vamos falar agora dos times maranhenses que cumprem a agenda de treinos para a sequência na temporada. Os elencos do Maranhão Atlético, Imperatriz e Sampaio Correia se reapresentaram ontem nos centros de treinamentos para atividades físicas, ajustes e processos de montagem. Nos próximos dias, vão disputar jogos de volta do Grupo B pela 8ª rodada da Série D do Brasileiro. É isso aí, o Bode Gregório, em 6º lugar, com 7 pontos, ainda está fora da zona de classificação. Domingo, dia 8, tem o segundo confronto com o Iguatu, 3º colocado, com 10 pontos. A partida acontece às 4h no Castelão. O vice-líder do grupo, Cavalo de Aço, com 12 pontos, vai visitar o Lanterna Maracanã, com 6 pontos. O jogo começa às 4h de domingo, dia 8, no estádio Prefeitão, em Maracanaú, no interior cearense. É isso aí. Já o Tubarão, 4º colocado com 9 pontos, vai encarar o líder, o Altos, com 13 pontos, no estádio Albertão, em Teresina. Duelo que está marcado para a próxima quarta, dia 11, às 7h. Agora, antes, o Tricolor realiza o último duelo pela Copa do Nordeste diante do Ceará, no Castelão, apenas para cumprir a agenda. A partida está marcada para sábado, dia 7, às 5h30. É isso aí, vamos acompanhar também. Falando agora sobre a edição do Gêmeos 2025, que vai acontecer em 13 cidades maranhenses. O anúncio das cidades sede das etapas regionais dos Jogos Escolares Maranhenses foi feito ontem pelo governo do Maranhão, governo do estado, por meio da CEDEL, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. E estão na lista de São Luís, Imperatriz e Caxias e mais 10 municípios. A escolha foi feita dentre os 17 que se candidataram para sediar o evento, considerando a infraestrutura esportiva e logística, bem como a capacidade de acolher os atletas. As disputas regionais acontecem entre 20 de junho e 26 de julho, distribuídas em 4 blocos. São Luís é a cidade com bloco 1. As demais com blocos são compostos, né? Cada um por 4 cidades dessa lista. A competição se consolida como a principal iniciativa de esporte educacional do Estado. Mais informações no site oficial cedel.ma.gov.br. É isso aí, redação aqui de Joelma Valdez. Lembrando que de segunda a sexta, ao meio-dia, tem apito inicial aqui na 106. No sábado é às 11 da manhã, com muita informação sobre esporte.
E tem mais esporte, Paulo Pellegrini, Mayra Nogueira. Paulo Pellegrini comenta a final da Champions e as reflexões para o futebol brasileiro. Assistir Bahia e São Paulo meia hora depois de ver a final da UEFA Champions League, no último sábado entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, estimula uma série de reflexões sobre como o futebol brasileiro perdeu seu diferencial ao longo dos tempos. É impressionante a diferença de velocidade, de rapidez de raciocínio, de fluidez do jogo das duas partidas. Mais do que isso, na Europa, jogador não cai toda hora, o VAR não interfere tanto, a arbitragem não é confusa, parece outro esporte. No início dos anos 90, lembro bem de um amigo que, ao ver a final da então Copa dos Campeões entre Milan e Benfica, disse que a final do Paulistão daquele ano entre Bragantino e Novo Horizontino tinha sido mais jogo, tinha mais qualidade. Porque essa era a noção que a gente tinha. O bom futebol estava por aqui, e na Europa os jogos costumavam ser truncados, de muito esforço e pouco talento. De pelo menos 15 anos para cá, não há qualquer tipo de comparação. E mesmo na qualidade individual, eles no mínimo se igualaram a nós. Os melhores jogadores brasileiros não são melhores que os melhores europeus. Podemos nos perguntar se temos algum fora de série hoje capaz de marcar gerações. E nosso campeonato doméstico é repleto de estrangeiros que chegam, assumem a titularidade e viram ídolos. Um cenário todo impensável entre os anos 50 e 90, quando não se tinha dúvida de que o brasileiro era quem jogava melhor o esporte mais popular do mundo. O que vemos hoje é a necessidade de um Carlo Ancelotti fazer a seleção brasileira melhorar e a expectativa mínima da participação dos clubes brasileiros em um Mundial em que talvez só o Flamengo possa fazer alguma fumaça pelo elenco estrelar que tem em nível continental, mas isso se Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão e PSG não levarem o campeonato a sério. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. De 4 a 7 de junho, São Luís será palco do seminário Una-se, uma programação especial sobre os impactos das mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural do Parque Estadual do Bacanga. Conta aí com conferências, oficinas, painéis com lideranças e vivências de campo em um dos territórios mais simbólicos da resistência ambiental e cultural do Brasil. Esse é um evento, né, que é da Pré-COP 30, que acontece na Amazônia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora, mais uma vez, aqui o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão. Ele também é do PG Cult e do Prodema. Professor Arkley Bandeira. Professor Arkley, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, Borges Júnior. Muito bom estar aqui novamente. Bom dia, ouvintes. Maravilha. Arkley, mais um evento ambiental, estamos numa semana também importante, estratégica, né? E também em meio a um noticiário não muito positivo, né? Bom em alguns aspectos, mas em outros bem negativo em relação ao meio ambiente. Mas, especificamente, vamos começar falando sobre esse evento, né? Que ele é local, mas, claro, tem uma abrangência estadual com vistas a COP, né? A COP 30. Enfim, a ideia desse evento e o que ele vai trazer, né? Exatamente, Adalberto. Eu nunca imaginaria estar aqui falando hoje de um evento, né, que prepara a sociedade civil, o público acadêmico, as comunidades, né, para as discussões que serão travadas na COP, em meio a toda uma mobilização e uma articulação política que desmonta, né, uma das políticas mais importantes e fortes da preservação ambiental do Brasil, que é todo o arcabouço jurídico que embasa o licenciamento ambiental. Né, no mínimo contraditório, né, o ano que o Brasil lidera, né, a política multilateral de meio ambiente, meio a uma série de temas como aquecimento global, mudanças climáticas, né, arrefecimento dos gases de efeito estufa, desmatamento, mudança da matriz energética, quando, por outro lado, o próprio país que cedia a COP, que é
né, é o foco, né, do mundo hoje, né, nos pega de surpresa com, né, uma proposta aí de mudança da legislação que desmantela, né, ao meu ver, desmantela toda a política de licenciamento. E o evento foi muito oportuno, né? Nós não imaginaríamos que esse evento, né, esse tema atravessaria o nosso evento, mas é oportuno porque nós estaremos reunidos, né, em torno da temática ambiental na Semana de Meio Ambiente, né, na semana em que o mundo, né, celebra o meio ambiente, para discutir, dentre outras coisas, seguramente esse tema que a sociedade civil mobilizada e as pessoas aí que minimamente se importam com o futuro do planeta têm que trazer isso para o seu cotidiano, né, esse debate. Então, esse evento, né, para além de tocar em um aspecto muito interessante que pouco se fala, que é o impacto das mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural, também vai trazer ao debate a percepção das comunidades, né? Porque se a gente trabalha numa perspectiva de justiça climática e racismo ambiental, quem primeiro vai sofrer as mazelas e as consequências da crise climática são as comunidades menos assistidas, como a gente já sabe como foi na pandemia da Covid-19. É realmente uma coisa para se preocupar. Mas vamos falar sobre a questão, Arkley, local agora, sobre a área Itaquibacanga, esse parque estadual, né? Esses impactos dessas mudanças climáticas no patrimônio histórico e também cultural desse parque, é o tema, né, justamente desse evento, esse seminário, o Una-se, né? Enfim, temos questões bastante sensíveis aqui na área Itaquibacanga, né? Esses recursos hídricos importantíssimos para uma das áreas mais populosas daqui da nossa capital, alguns temas relacionados à salinidade, né, da água, entre outros também, né? Enfim, quais as principais, né, os pontos principais para essa discussão nesse evento que vai acontecer de 4 a 7 de junho agora? Adalberto, se você me permite, eu vou só contextualizar um pouco o que é o Seminário Una-se. O Seminário Una-se ele é um evento de culminância de um grande projeto de extensão da pós-graduação que reúne, da UFMA, 4 programas, PGCult, PRODEMA, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e Artes Cênicas. Então, esses 4 programas se reuniram, propuseram um edital, né, para a GUFMA e a PROEC, nós vencemos esse edital, e o seminário é só mais uma ação, né, desse projeto de extensão na pós-graduação, para você ter, e o foco, como você bem disse, é o Polo Coroadinho. Por que o Polo Coroadinho? Porque vários professores, né, que compõem esse projeto já têm um trabalho de longa data lá, não só no aspecto ambiental e cultural, como é meu caso, que pesquisei o Sambaqui do Bacanga, né, as ruínas do Sítio do Físico, mas outros professores que têm uma agenda ambiental e social e de saúde e educação com aqueles mais de 35 bairros, né, ali que formam o que a gente conhece hoje como o Polo do Coroadinho, e como você bem frisou, é uma área, né, de extrema riqueza hídrica, desde Getúlio Vargas, essa área é considerada uma área estratégica por conta dos seus recursos hídricos, mas quando a gente vê a história desse território, nós vamos aí colocar pelo menos 7.000 anos de ocupação humana nessa região do Rio Bacanga. E também por ele estar margeando a nossa universidade, né? Então, o Rio Bacanga, ele desemboca ali na área da barragem e onde se inicia a Baía de São Marcos. Então, em termos estratégicos, é uma área que a universidade ela não pode estar longe, né? E fora que as organizações sociais da área são muito atuantes, trabalham a perspectiva ambiental. Então, esse seminário, ele culmina uma agenda de trabalho que já vai aí só para o seminário, só para o projeto Una-se, quase um ano, em que alguns produtos estão sendo entregues para a comunidade. Por exemplo, a comunidade demanda um selo territorial, né, para que os produtos da economia criativa e solidária da região possa ser associado ao território
do Polo Coroadinho. Esse produto nós estamos gerando, né? Fomos demandados por cursos de capacitação em captação de projeto. Nós já entregamos esses cursos de capacitação. Nós temos ali um projeto de musealização das trilhas turísticas, não só as trilhas ecológicas, mas as trilhas culturais. E estamos também entregando uma biblioteca virtual. Então, acaba que o seminário, né, ele um pouco, né, escondeu essa agenda que a gente vem trabalhando aí ao longo desses 12 meses, mas que nesse momento de realização desse evento, esses temas serão debatidos. E é bom frisar que a gente tem o que é mais importante num trabalho de extensão, que é a participação da comunidade mobilizada, né? Não adianta a gente correr atrás, né, de projetos de extensão se a comunidade não se sente pertencente, partícipe e que possa tomar decisão junto conosco. Arkley, quem você pode destacar, né, nesse evento que vai trazer aí informações? É claro, você vai participar também, né? Tem muito conhecimento lá para trazer, né, para a gente sempre. Quem mais que a gente vai contar com essa programação? Bom, eu estou no backstage, né, com vários professores que estão me acompanhando nessa organização. É uma comissão com alunos da pós-graduação, da graduação, então eles estão se dedicando ao extremo. É um evento gratuito, Adalberto, a gente não cobrou. Nós temos hoje, batemos a 500 inscrições, não conseguimos mais receber ninguém, mas quem aparecer amanhã no credenciamento de 8 às 9h30 pode garantir, sim, inscrição local pelo site. Não temos mais condições de abrir. Isso mostra o sucesso, mas aqui a gente tem alguns destaques e parceiros, né? Nós temos a parceria do IFAM, que vem discutindo em todos os biomas brasileiros os impactos das mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural. E foi muito feliz essa parceria, porque no bioma amazônico, o IFAM, nós, em comum acordo, decidimos fazer aqui no Maranhão, né, para ressaltar que nós somos Amazônia sim. Então nós receberemos a professora Luana Campos, da Universidade Federal de Mato Grosso, que vai fazer a conferência de abertura e vai organizar uma oficina para nós sairmos com uma carta manifesto sexta-feira, e nós teremos uma mesa que me enche de carinho, que é um painel, né, com lideranças comunitárias, e todas são mulheres. Nós teremos Raquel Tremembé, representante do povo Tremembé do Engenho, de Ribamar. Nós teremos Dona Neline Soares, que representa a Rede Coroado de Natal, do Polo Coroadinho. Nós teremos Denise de Jesus, que eu conheço desde pequenininha, ali representante da comunidade Matatiwa. Nós teremos a Maria José de Jesus Alves de Macedo, que é representante do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, da comunidade Santana, e nós teremos Núbia Lafayette, que é representante das artesãs da Associação Maravilhas do Mar, ou seja, 5 falas potentes sobre os efeitos da mudança climática no cotidiano da sociedade, e só mulheres. Isso mostra que o movimento de base hoje ambiental e social são tocados por mulheres. E no último dia nós retomaremos com um tema de interesse global, que é o racismo ambiental e justiça climática, e teremos o professor Edson Vicente, mais conhecido como Cacau, da Federal de Ceará, mas que está conosco aqui na UFMA como visitante, a querida professora Flávia Moschel, né, ambientalista e professora de muitos anos, de militância, muitos anos em questão de manguezal e comunidades, e o professor Fernando Campelo, docente do Departamento de Turismo. Então, veja que a gente não focou apenas em nomes da academia, né? O evento, desde o início, ele tem essa proposta de casar múltiplas matrizes de conhecimento, né? Múltiplos espaços de saberes, tanto aquele que é construído na comunidade acadêmica, como aqueles que são construídos no seio da sociedade civil organizada. Maravilha, professor, de extrema importância, né? Esse evento é muito importante, diante de outros eventos que virão também, nacionais e internacionais. Lembrando aqui, tem uma página no Deutsche, né, deutsche.com.br/seminário-UNASE, né, um tracinho também, UNA-SE, com essas informações, inscrições, enfim, a programação que vem aí de 4 a 7 de junho nesse Seminário UNASE. A gente só deseja boa sorte, né, e que esses
assuntos que vão ser discutidos lá sejam bem problematizados e que tragam, claro, uma luz, porque a gente está precisando bastante. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Acabei de conversar aqui com Arkley Bandeira, ele é professor do Departamento de Oceanografia, Limnologia, também é do PG Cult e do Prodema, né? O nosso Prodema aqui também, pessoal qualificando profissionais cada vez mais também para não só para atuar nas diversas instituições, né, que temos aqui, mas também no ensino, o próprio ensino também. A Universidade Federal do Maranhão se destacando nessa área ambiental, claro, né? Professor Arkley, muito obrigado e boa sorte no evento. Obrigado, Adalberto. Só um tempinho para o agradecimento, agradecer Rede Coroado de Natal, Instituto do Ecomuseu Sítio do Físico, Governo do Estado por meio da Lei Paulo Gustavo, que permitiu trazer a palestrante, IFAM, que está nos apoiando na vivência de campo no sábado, Codevasf, que nos apoia aí no plantio de mudas, né, a própria comunidade acadêmica, que tem sido incansável aí, todo mundo voluntariado, trabalhando, e já começamos amanhã, né? Às 9h30 teremos a solenidade de abertura, às 10h30 a conferência magna de abertura, e à tarde oficinas dos mais diversos temas. Então, convido novamente a comunidade, no site não vai conseguir mais fazer inscrição, mas cheguem cedinho ali no auditório setorial do CCH, no segundo piso, e vai conseguir fazer a inscrição em loco. E muito obrigado mais uma vez à rádio por abrir esse importante espaço, né, para boas notícias da nossa universidade. É isso aí, estamos em campo também, sempre esperando notícias ambientais e arqueológicas também, né, professor? E Sim. Outros aspectos que o senhor traz sempre aqui para a gente. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mária Nogueira, assuma agora, a sessão das 8, muita música boa, a partir de agora, aqui na Rádio Universidade, tá? A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. É com você, Mayra. É isso aí, Adalberto. Fico já com você no Sessão das 8. ZYC 626, Rádio